belíssimo trouxe aqui. Aleluia. Eu quero citar, glória a Deus, o tema para o estudo de hoje. Aleluia. Como entender o verdadeiro arrebatamento? Como entender? Aleluia. Glória a Deus. Aí eu peço a você, para poder entender o arrebatamento da igreja, nós temos que entender qual o tempo que se dará a ressurreição da igreja. Se nós sabemos qual o tempo que sucederá a ressurreição da igreja, nós iremos saber o verdadeiro arrebatamento. Como entender o verdadeiro arrebatamento? Eu peço a você, abra sua Bíblia, 1 Tessalonicenses, capítulo 4 e o verso 16. Pode sentar, igreja, pode sentar. Oh, glória. Glória. Capítulo 4, 1 Tessalonicenses, a partir do verso 16. Aleluia. Glória a Deus. Todos acharam? Capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, 4, 16 ao 18. Vamos ler, meditar acerca da palavra de Deus. Todos acharam? Diga amém. Foi não, pessoal? Achou? Amém. Capítulo 4, 1 Tessalonicenses, 16 ao 18. Aleluia. Já foi orado, não vou orar mais. Amém. A Bíblia diz, é um texto muito conhecido, eu vou adiantar. Capítulo 4, 1 Tessalonicenses, 16 ao 18. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Repita comigo. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. A Bíblia diz também no verso 17: depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares. Assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos uns aos outros com esta palavra. Amados irmãos, deu para identificar que Paulo está mencionando aqui que primeiro os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Somente os mortos em Cristo. E os que morrerem, que não morreram em Cristo, ficarão para outra ressurreição, que é a segunda ressurreição.
existem algumas ressurreições parciais na Bíblia. Na verdade, nós podemos identificar algumas ressurreições parciais. Mas essa aqui é uma ressurreição em massa de todo o povo de Deus. Agora o tema da mensagem é como entender o verdadeiro arrebatamento, identificando em qual tempo se dará a ressurreição da igreja. É fácil demais, é muito fácil entender o verdadeiro arrebatamento. É só entender onde é que está a ressurreição concretizada na Bíblia. Se é antes ou depois da grande tribulação. Se houver uma ressurreição concretizada antes da grande tribulação, então o arrebatamento será antes da grande tribulação. Agora, se houver uma ressurreição concretizada depois da grande tribulação, nos últimos dias, então o arrebatamento será depois das tribulações daqueles dias. Então, convido a você para identificar em qual tempo será a ressurreição da igreja. Convido a você a ler Daniel. Daniel, que eu creio, foi o primeiro a falar sobre isso, sobre ressurreição da igreja. Daniel 12. Daniel 12. Aleluia. Glória a Deus. Acharam? Aleluia. Daniel 12. Glória a Deus. Diz assim, verso 1 e o verso 2, vamos ler. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, a qual nunca houve, desde que houve nação, até aquele tempo. Mas naquele tempo, aleluia, será salvo o teu povo,
no finalzinho disso tudo, nesse tempo, que será a ressurreição da igreja. Como Mateus 24, 29, 30 e 31. Depois da tribulação daqueles dias. Já deu estudo sobre isso. Então, deu para identificar. Quando passa, deu para entender, né? Só existe duas ressurreições. E o tempo que se dará essa ressurreição é tempo de angústia, da grande tribulação. Aí eu peço a você, ler lá em João, capítulo número 5. Capítulo número 5 de João. Aleluia. Glória a Deus. A partir do verso 28. Capítulo 5 do Evangelho de João. A partir do verso 28. Todos acharam? João 28. Seu nome, pessoal? Aleluia. Bom Evangelho. João 5 e 28. Quem puder anote, quem puder passa um lapisinho aí, que esse estudo aqui é muito importante para a igreja. Para poder ensinar a outros aí que estão sendo enganados com falsas heresias. João 5, 28 diz assim: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiveram feito o bem para a ressurreição da vida, os que tiveram praticado o mal para a ressurreição do juízo. Então João ele concorda com Daniel. Ele diz: aqueles que tiveram feito o bem para a ressurreição da vida ou vida eterna, e os que tiveram praticado o mal para a ressurreição do juízo, que é para o inferno. Como Daniel falou, uma para a vida eterna e outra para o inferno eterno. Então, novamente, dá para entender que existem duas ressurreições. Grave bem, duas ressurreições. Então, João 6 e 39. Vamos ler. João 6 e o 39. Oh, glória a Deus. Louvado e agradecido ao teu nome. Bem pertinho, João 6, 39. Diz assim: e a vontade daquele que enviou é esta, que nenhum eu perca de todo aquele que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Amém. Esse último dia pode ser antes da grande tribulação? Negativo. Jesus falou, é como se fosse dizendo assim: eu os arrebatarei no último dia. Por quê? Porque para haver um arrebatamento tem que ter o quê? Uma ressurreição. Como Paulo falou, primeiro os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles. E Jesus fala que essa ressurreição, a qual Paulo conferiu, será no último dia. Como é que pode ser antes da grande tribulação? Como pré-tribulacionistas pregam. Não tem condições. A Bíblia diz que nós estamos
João 12:48. Aleluia. Bem pertinho, né? João 12:48. Glória a Deus. Diz assim: quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem o justo. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Então Jesus está dizendo que haverá um juízo. Ele vai vir penalizando o povo nesse último dia. O mesmo dia ao qual a ressurreição da igreja será concretizada. Jesus vai vir bonzinho não, mano. Ele vai vir furioso. O dia de hoje está pior do que o dia de Noé. E ele disse: comiam, bebiam, vendiam, casados e davam casamento. Mas até que Noé entrou na arca, veio o dilúvio e destruiu a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Assim é a coisa. Ele vai vir com brincadeira não. Ele vai levar a sua igreja. Mas quem que fica será morto. Você será penalizado. Ele está dizendo aqui. A palavra vai julgar ele no último dia. Aí vamos ver agora uma coisa que eles não pregam. Eles não pregam isso nas igrejas. Por quê? Vai se contradizer com a doutrina do pré-arrebatamento, como eles pregam. Eles não pregam isso. Porque acha estranho, não. Se eu ensinar isso aqui, vai ser contra a doutrina que eu aprendi. Vou ter que desfazer tudinho. Vamos ver agora uma ressurreição concretizada da igreja. Vamos ver se é antes ou se é depois da grande tribulação a ressurreição da igreja. O tema é como entender o verdadeiro arrebatamento, identificando a ressurreição da igreja. Livro de Apocalipse, capítulo 20, a partir do verso 4. Aleluia. Capítulo 20, livro de Apocalipse. Livro dos últimos dias. Aleluia. Nós já vimos em Daniel que ele falou que a ressurreição da igreja será no tempo de angústia. Ele falou que a tua ressurreição. Já vimos em João 5:28 que será duas ressurreições também. Uma para a vida e outra para o juízo. Vemos João 6:39 que será no último dia. Vimos João 12:48 que quando Jesus vier buscar a igreja, no último dia o povo também será penalizado. Vamos ver agora a ressurreição da igreja concretizada. Vamos ver se é antes ou depois da grande tribulação. A partir do verso 4. Só para você entender, se você voltar do verso 4 até o verso 1, você vai ver a prisão de Satanás. Amém? Quando o anjo vem e prende ele, mas não vamos ler isso aqui para poder ganhar tempo. No verso 4 diz assim: aleluia, vi tronos, e neles se assentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade de julgar. Isso é o quê? No céu. Tronos. No céu. E o único trono que tinha nesse tempo, aquele da besta, foi destruído. E ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus. Almas no céu. Bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca da fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. E com a igreja aqui, no verso 4, a Bíblia diz uma revelação celestial, a qual João ele vê Jesus mostrando ele uma visão.
ídolo, que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e nem acertou o sinal na fronte e nem na mão. Morreram e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então, um povo que passou pela grande tribulação. Aí vamos saber agora que ressurreição é essa? Se é parcial, se é em massa, se é antes da grande tribulação ou depois. Verso 5 diz assim: os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem 1000 anos. Pergunta a você, por que os mortos, os restantes dos mortos, não reviveram? Por que, igreja? Paulo diz o quê? Quando Jesus vier, primeiro os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Ele não falou nada dos que não morreram em Cristo. Ele só falou que iria ressuscitar os que morreram em Cristo primeiro. Depois que ficaram vivos, serão arrebatados. É por isso que esses mortos aqui ficarão para a segunda ressurreição. Nós identificamos que é 2 ressurreições, só 2. Aí diz aqui, acompanha comigo o verso 5. Os restantes dos mortos não reviveram até que completaram 1000 anos. Aí diz, ponto. Esta é a primeira ressurreição. Repita comigo. Esta é a primeira ressurreição. Achou? A ressurreição da igreja é a primeira. E a primeira para quem? Para a igreja. Uns restarão para a vida eterna, e outros para a vergonha eterna, ou horror eterno. E Paulo diz o quê? Primeiro os mortos em Cristo, que irá ressuscitar primeiro. Então os que não morrerem em Cristo, pela lógica, ficará para a segunda. É por isso que a Bíblia diz no verso 5: os restantes dos mortos não reviveram até que se completasse 1000 anos. Então no finalzinho do 1000 anos, Cristo, Deus, irá ressuscitar os ímpios, que é a chamada segunda ressurreição. E essa ressurreição, depois da tribulação das grandes dias. E quem faz parte dessa ressurreição? O povo atribulado, que passou pela grande tribulação. Então, se eu creio numa ressurreição antes da grande tribulação, o povo que passou a grande tribulação não irá participar. Porque não chegou o tempo da grande tribulação ainda. Não é. Então, mas a Bíblia diz que na primeira ressurreição, que é a da igreja, o povo atribulado fez parte. João teve privilégio, Cristo, aliás, teve o privilégio de destacar o povo que passou pela grande tribulação, para quebrar toda heresia
está te explicando que apesar do arrebatamento sim, mas está explicando para o povo que estava confuso, pensando que tinha morrido, não teria salvação. Calma. Primeiro os mortos ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados junto com eles. Aleluia. Somente isso que Paulo está falando. E aliás, 1 Coríntios 15, 52 diz, aleluia, vamos ler lá. Aleluia. Mas disso, fica no Apocalipse, e o verso 6 para explicar. Fica no Apocalipse. O verso 6 diz assim, capítulo 20, verso 6 do Apocalipse. Bem-aventurado é o santo, aquele que tem parte na primeira ressurreição. Aleluia. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão os sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Você entendeu o que Cristo diz? Fala aqui, ele diz: bem-aventurado é o santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Que ressurreição? Que primeira? Essa aqui no verso 5. Sobre esse a segunda morte não terão autoridade. Então Cristo está dizendo que a morte não terá poder, só que faz parte dessa ressurreição aqui. Por quê? Porque a segunda é possível. Sendo ressuscitado para o juízo final, para depois ir para o inferno de vez. Ele disse que bem-aventurado que a segunda morte não tem autoridade. Então, se eu crer num pré-arrebatamento, o povo que foi arrebatado e ressuscitado no pré-arrebatamento não são bem-aventurados. Porque a Bíblia diz que é só nessa ressurreição aqui. Você está entendendo? Somente nessa ressurreição que o povo de Deus serão bem-aventurados. Por quê? Porque a segunda morte não terá poder. Iremos subir com o corpo glorificado, incorruptível, transformado, imortal. Vamos estar lá em Coríntios, vamos ler Coríntios. Capítulo 15. Aleluia. Capítulo 15, e o verso, aleluia, 52, 51. Verso 51. Capítulo 15, 1 Coríntios, verso 51. Todos acharam, diga amém. Amém. Diz assim, 51. Esse que vos digo o mistério. Que mistério é esse? O arrebatamento. Nem todos dominemos, mas transformados seremos todos. 52. No momento ao que fechar os olhos, ao soar da última trombeta. O Apocalipse 7 trombetas, 7 para ser tocada. E nenhuma trombeta tocou ainda para Jesus vir hoje. Qual foi a última? No momento ao que fechar os olhos, ao soar da última trombeta. A trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos o quê? Transformados. Então Paulo também fala que a ressurreição será na última trombeta, no último dia. Amém? Aí diz, verso 53, porque é necessário que esse corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal, que esse corpo aqui mortal, se revista da imortalidade. É por isso que lá, Apocalipse 20, verso 6 diz que bem-aventurado é o santo que faz parte da primeira ressurreição. Porque a morte não terá poder sobre eles. Por quê? Subimos com um corpo o quê? Imortal. Concilia. Vamos subir com o corpo imortal. Você viu uma pessoa imortal morrer? Nem filme. Não vi. Imagine Deus fazendo isso. Você vai ter um corpo imortal. Você vai ter um corpo glorificado. Você vai ter um corpo glorificado. Ao qual Satanás jamais poderá tocar.
Vamos ver? No verso 51, bota lá. Apocalipse capítulo 10, verso 7. Só vou repetir aqui o 51. De 1 Coríntios 15, diz assim: eis que vos digo o quê? Um mistério. Nem todos, nem mais transformados seremos todos. Paulo fala de um mistério, que é a vida de Cristo, a qual João também ele menciona, capítulo 10, verso 7. Ele diz assim: mas nos dias da voz do sétimo anjo, o portador da sétima trombeta, quando ele tiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus. Olha aí, o mistério que Paulo falou lá atrás, capítulo 15, 1 Coríntios, verso 51. Segundo ele anunciou aos seus servos e profetas. Então, Paulo fala que é a última trombeta. João fala que o mistério que Paulo falou também vai se cumprir no tocar do sétimo anjo, última trombeta. Você entendeu? Então, amados, deu para entender que a Bíblia diz que a ressurreição da igreja só vem aparecer depois das tribulações daquele dia. Capítulo 20 de Apocalipse, verso 5 diz: os restantes dos mortos não reviveram, ficarão para a ressurreição depois do milênio. Aí ele diz: esta é a primeira ressurreição. E quem faz parte? O povo atribulado. E essa ressurreição é concretizada depois da prisão de Satanás. Ele mostra isso no finalzinho, no último dia, depois da tribulação daquele dia. Então dá para entender o verdadeiro arrebatamento, identificando o quê? A ressurreição da igreja em massa. Amém? Vou ficar por aqui. No próximo estudo vou trazer sobre a entrega do galardão. Jesus disse que vinha com o galardão. Esse galardão será antes ou depois da tribulação entregue à sua igreja? E aí? Coloca uma interrogação para a igreja meditar. Amém? Então, vamos identificar mais de novo que a ressurreição será depois da tribulação daquele dia. A única ressurreição concretizada é aquela Apocalipse capítulo 20, do verso 4 ao 6. Amém? E que Deus